Pois bem, vamos meditar na palavra do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós vamos ler o verso 22. Marcos, capítulo 5, verso 22, eu vou ler só o verso 22, porém, depois nós vamos fazer menção desses versos que envolvem desde o 21 até o 43, um acontecimento que por sinal é muito conhecido. Nós temos aqui nesses versos que abrange do 21 ao término do capítulo, que é o versículo mencionado de número 43, dois grandes milagres, embora faremos menção de um deles junto, mas um outro é o que mais queremos enfatizar. Por isso, eu quero ler apenas o verso 22. Mesmo assentado como você está, olha o que diz a palavra do Senhor. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Eu vou ler de novo. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Ora junto comigo. Pai, obrigado pela tua palavra, por esta noite que o Senhor nos proporcionou, preparou. Obrigado pela tua palavra que lemos. Espírito Santo, venha ela revelar ao nosso coração tudo quanto o Senhor tem para cada um aqui em particular. Ministra, fala, abençoa, glorifica o teu nome. Eu oro pedindo junto com os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a nossa vida, ela passa depressa demais, muito depressa. E aí, inclusive, a sensação que temos é de que cada tempo que estamos vivenciando, parece que o tempo está passando mais depressa ainda. O que nos leva a refletir sobre o quanto é importante nós fazermos uso do que Deus tem nos proporcionado, das oportunidades, daquilo que Deus tem dado nas nossas mãos, porque é tão ruim o sentimento de alguém quando ele teve uma grande oportunidade, uma grande chance, e ela foi desperdiçada, e muitas delas são únicas nas nossas vidas, nós não teremos novamente, e aquilo gera uma decepção, uma frustração, uma amargura muito grande. Então, certamente, nós precisamos usufruir e aproveitar ao máximo cada uma das oportunidades que Deus tem nos dado. E diante disso, eu chamo a sua atenção para um ponto que envolve aquilo que eu quero trazer para a nossa abordagem nesta noite, de ensinamento para o nosso coração. Nós muitas vezes sofremos, queridos, consequências que nós mesmos causamos. Muitas vezes nós estamos lidando com problemas que nós mesmos é quem geramos, nós mesmos é quem proporcionamos, quem criamos. Muitas vezes eu diria que problemas que nem sequer existem, mas nós acabamos trazendo à tona, acabamos gerando ou criando aquele problema. Eu costumo dizer que existem buracos que as pessoas estão, que elas mesmas cavaram. É lógico que essas pessoas não vão dizer isso, não é eu fiz isso, porque muitas vezes ela estava tão com os olhos fechados, tão cega, essas pessoas estão tão cegas por conta do problema que elas mesmas criaram, que elas não perceberam o buraco em que estavam entrando. Mas, volto a dizer, que elas mesmas geraram, que elas mesmas causaram. É bem verdade que existem muitos problemas ocorrendo de forma não da nossa parte, mas de terceiros, e somos muitas vezes afetados por isso. E a história deste homem traz algumas lições sobre isso que eu estou falando.
O que ele vivencia, esse momento do capítulo que lemos, do verso 22, que abrange do 21 ao término do capítulo, a história de um homem chamado Jairo, a sua necessidade, e o quanto é esta realidade que eu estou comentando, foi uma circunstância intensa na vida dele. Mas, como todos nós conhecemos a história, a gente vai recordar, caso não seja do seu conhecimento, termina com vitória para a glória de Deus, termina com bênção, termina com conquista, mas que o processo foi fundamental para que a vitória fosse concretizada, para que a vitória fosse alcançada. Então o que isso nos ensina é que também essas verdades, essas situações, essas circunstâncias que nós enfrentamos, também faz parte do nosso caminhar, daquilo que vivenciamos, daquilo que nós enfrentamos, para, assim como Jairo, você e eu lá no final, no tempo que Deus tem para cada um de nós, das circunstâncias que nós estamos enfrentando, a gente também venha ter vitória para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então eu chamo a sua atenção para a gente refletir sobre aquilo que mais importa. Eu chamo a sua atenção para a gente refletir sobre isso. O que mais importa. Nós vemos no versículo que lemos acerca deste homem, e é interessante que o verso 21 fala de uma grande multidão. Diz o texto: e passando Jesus outra vez num barco para outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis, diz o verso 22, que traz para nós a primeira lição: eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, vendo-o, prostrou-se aos seus pés. O que eu aprendo aqui? Lembra que eu estava dizendo que existem problemas que nós mesmos é quem causamos? Eu chamo a sua atenção para que, se você e eu quisermos, ou se nós queremos mesmo ter a vitória daquilo que Deus tem para nós, primeiramente, nós teremos que lidar com os conflitos pessoais. Primeiramente, nós teremos que lidar com aquilo que nós mesmos causamos, com a maneira como nós enxergamos a vida, com a maneira como nós trazemos como expectativa aquilo que nós estamos enfrentando. Por que eu estou dizendo isso? Pela pessoa que Jairo era. Jairo diz no verso 22 que ele era quem? Um dos principais da sinagoga. O texto faz menção disso. Ou seja, ele não era um homem qualquer, ele era um homem importante. E quando faz menção que ele era um dos principais da sinagoga, isso traz para ele status, proeminência. Era um homem que era visado, era um homem que tinha, consequentemente, influência sobre as pessoas. E é aqui que eu digo que isto gera para nós o primeiro aprendizado, para que possamos gerar em nós, ou cuidar de nós mesmos em relação aos conflitos internos. Porque as grandes batalhas que nós enfrentamos não são externas, embora elas existem e nós vamos falar sobre isso, mas muitas delas estão aqui dentro, no coração, na nossa mente. Muitas pessoas estão deixando de viver as bênçãos de Deus, porque ela traz sobre si pensamentos que nunca foram aqueles que o Senhor desejou para nós. Na verdade, nós muitas vezes criamos problemas, nós trazemos à existência problemas que não deveriam ter, que não deveriam existir, e é esses problemas que nós trazemos à tona, que acabam com a gente, que nos matam, que nos impedem de viver inclusive o sobrenatural, as bênçãos, os milagres, as promessas de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Para lembrar você, Jairo está com a sua filha à beira da morte. Não nos fala qual era a sua enfermidade, mas inclusive que ela estava à beira de morte, como de fato ela veio a morrer, veio a perecer, veio a falecer. Jairo tão somente fala para Jesus
rogando-lhe que ele vá junto dele para curar a sua filha, ele diz: a minha filha está moribunda, está morrendo. E qual é o conflito pessoal? Se Jairo parasse para pensar, problemas internos, o que vão pensar de mim? Mas eu sou um homem de autoridade, eu sou um dos principais da sinagoga. Jesus está sendo criticado pelos escribas, pelos sacerdotes, pelos fariseus, como uma pessoa que está trazendo blasfêmias, ensinos. Ele está se declarando Deus, ele está se declarando o Filho de Deus, ele está se declarando o Messias. Então, se eu for até ele, o que vão pensar de mim? Jairo está disposto, queridos, a quebrar os paradigmas. Ele não está na circunstância aqui pensando no que vão falar a seu respeito. Ele está então, por sua vez, rompendo com todo e qualquer tipo de pensamento contrário à sua necessidade. Tem muitas pessoas que estão se deixando levar por pensamentos, por atitudes pessoais, por pensamentos do que outros possam pensar a seu respeito, do que outros possam falar, do que vão pensar, do que vão falar, do que vão acreditar, ou do que estão fazendo, do que estão deixando de fazer, e afetando você naquilo que você tem que ser. E quando nós caímos em tais atitudes, nós estamos bloqueando aquilo que Deus quer realizar nas nossas vidas. Mas se eu for para a igreja, talvez não seja a realidade, de vocês aqui. Mas o que meu pai vai pensar? O que minha mãe vai pensar? O que o meu colega de trabalho, de escola vai pensar? Se eu lá me posicionar como um cristão, se eu falar que eu sou crente, se eu falar que eu sirvo a Deus, começa a impedir o propósito de Deus. Mas isso vai muito além disso, queridos. Nós muitas vezes começamos a criar, circunstâncias ou pensamentos contrários àquilo que Deus tem para nós, porque é um conflito interno, um problema que nós mesmos estamos gerando. Deus nos deu inúmeras promessas de que vai dar tudo certo, de que as bênçãos de Deus são reais, de que o Senhor, Ele cuida, de que Ele de fato nos abençoa. Mas muitas vezes o que nós preferimos acreditar? Para alguns, inclusive, ouvir sinais de guerra lá, na Europa, lá em todo esse contexto que está na Rússia, na Ucrânia, os países vizinhos. Meu Deus, agora não estamos perdidos. Vai chegar aqui no Brasil. Ele já começa a sofrer com um olhar crítico, mas de forma pessimista. Ele simplesmente consegue ver somente o caos. Ele não vê que Deus pode triunfar em meio a tudo isso. Ele não vê que Deus pode fazer com que esse problema seja, na verdade, a escada, a alavanca, ou algo que vai promover a ele uma grande vitória. Não, ele vê o quê? Catástrofe, problema, só o lado negativo da coisa. Será que você não está deixando de enxergar o que Deus quer fazer e o que Deus pode fazer, porque você está aqui, só nessa circunstância de problemas? Só aqui, é como aquele tapa o olho, por exemplo, que é usado, por um exemplo, no animal, no cavalo, para que ele não se assuste ou algo assim. Então ele tem a visão focada para que ele mantenha o foco. Na ocasião isso é positivo para a ideia da condução do cavalo. Mas para nós, muitas vezes nós focamos. Se é para focar, então que foca no que é certo, no que é Jesus. Mas muitas pessoas fechou o olho, ou a visão, o foco, naquilo que é ruim, e ignora as muitas outras possibilidades. Jairo está rompendo com qualquer tipo de pensamento crítico que poderia vir a seu respeito, e a Bíblia diz que ele não vai de forma oculta, como por exemplo foi Nicodemos, de madrugada falar com Jesus. Não, diz a Bíblia que ele chega, ele se
prostra, diz o texto aqui, aos pés de Jesus, queridos. Ele está se humilhando, e a Bíblia diz que ele suplica, que ele está rogando: Senhor, por favor, venha, impõe as mãos sobre a minha filha, para que ela viva, para que ela seja curada, para que ela seja sarada. Ele está rompendo, queridos, qualquer tipo de problema que poderia surgir, mas que ele mesmo estava causando. Isso é fundamental entender isso, queridos. Tem muitas pessoas que se trancam numa visão depressiva e o mundo acabou. E Deus está fazendo brotar flores do lado dele, do lado dela. Deus está jorrando uma torrente de água viva sobre ela, mas ela se blinda, ela se fecha, ela coloca uma parede cinza à frente, do lado aqui, e ela ignora tudo que Deus está fazendo, porque ela prefere acreditar: não, é o caos, agora já não dá mais, agora eu vou morrer, agora tudo está perdido. Em nome de Jesus, que nesta noite Deus venha estender e alargar a sua visão para muito mais distante daquele terreno que talvez você está olhando, sabe, aquela ideia de foco, olhar só para o chão. Tem pessoas, querido, que ele é tão pessimista, ele é tão, você percebe até no jeito dele andar. Não sei se você já notou isso. Tem pessoa que ele anda assim, ó, só ele está no meio da avenida, não é porque ele está procurando nada não, mas a vida dele é assim, ele reflete fisicamente. Nota para você ver. Quando Deus nos chama, queridos, para olhar muito além das circunstâncias que nós estamos enfrentando. Deus nos chama para ver muito além dos problemas. E Jairo, ele rompeu com qualquer problema interno que poderia surgir dentro dele, e consequentemente, ele rompeu com essas dificuldades, em nome de Jesus. Que Deus aumente a sua visão, aumente a sua fé, e faça você ter como que visão de águia, ver distante, ver longe, ver o que Deus quer fazer, ver muito além dos problemas que estão sendo enfrentados, em nome de Jesus. Que essa luta não seja a sua visão como de derrota, pelo contrário, como de Davi, que não via o gigante, mas via o Senhor pelejando em seu favor, para a glória de Deus. Qual que é a outra realidade desse texto? Aí sim, a realidade externa, elas existem, é fato isso. Mas um dos maiores problemas são internos, mas os externos também existem. E eles vão fazer de tudo para você parar. Esses problemas farão de tudo para você parar, para você desistir de continuar caminhando e vivendo. Porque Jairo, ele suplica, e Jesus, o que Jesus fala? Eu vou. E diz a Bíblia que Jesus está indo, mas a multidão está oprimindo a Jesus, apertando, empurrando. A Bíblia inclusive fala que muitos queriam tocar em Jesus, e tocavam, e quando tocavam era curado. E aqui acontece um milagre que fala de forma específica sobre uma mulher. Essa mulher, ela acaba interrompendo o processo de andamento daquilo que Jesus estava por fazer na vida de Jairo em relação à sua filha. Mas deixa eu dizer algo para o seu coração: Deus nunca chega atrasado. Até os possíveis problemas que nós enfrentamos, se Deus está conosco, fica tranquilo, se Ele parou para resolver aquele problema, é porque faz parte do projeto de Deus para a sua vida. Faz parte do propósito. Aí são as circunstâncias externas, né? Que naturalmente caminham meio que junto, porque vai mexer num conflito interno. Mas são as circunstâncias que não são você quem, não são as circunstâncias que você está gerando. Os externos estão gerando e vai tentar mexer no seu conflito interno. Mas são realidades que não vêm de você, não é você que promove, como a primeira parte. São circunstâncias que os outros estão promovendo, e que vai refletir, vai respingar, vai ter um efeito colateral, vai pegar você. E aí você também precisa estar preparado. Da mesma forma como os pensamentos de conflitos internos, da maneira como você pensa, os externos nós precisamos tomar cuidado com eles também. Imagine a ansiedade de Jairo. Eu me lembro, queridos, a Solange vai lembrar,
Nós estávamos num consultório pediatra para passar o Daniel, consulta de rotina, não era nada fora do processo de rotina, mas a doutora ainda não havia chegado. Estávamos lá, alguns pais, mães, pais, com os filhos, esperando a doutora chegar, para que pudesse atender os pacientes ali, no caso, as crianças. E tinha uma mãe que estava preocupada, porque o filhinho estava com febre. E ela, volta e meia, ia lá para a secretária: doutora, ela não chegou, doutora, não chegou ainda, meu filho está passando mal. De repente, essa criança, queridos, pela alta febre, ela começa a convulsionar. Pensa no desespero daquela mãe. Ela estava sozinha com a criança. Naquele momento, a doutora não havia chegado, não tinha que ficar esperando ali. Aí eu me disponibilizei para levá-la para um hospital, para um pronto atendimento. A criança convulsionando, mãe entra em desespero, pai também, mas não estava o pai ali. E eu prontamente, a Solange ficou com o Daniel e a gente saiu disparado, porque ali, Progero no centro, a clínica, e eu falei: para onde você quer ir? Santa Casa? Vamos para o doutor Zezinho. Não era nem convênio, mas vamos para lá. Essa mãe, ela gritava dentro do carro: sai da frente! Eu tentando, buzinando, correndo, preocupada, gritava, desesperada: meu filho está morrendo, sai da frente, pelo amor de Deus! Gritava, como se talvez fosse resolver para os carros que estavam na frente, eu buzinando, tentando, pedindo licença, do meu jeito também. Desespero. Por que eu estou falando isso? Imagina o desespero de Jairo. Ele deixou a filha morrendo em casa, queridos. Ela morreu, verdade, ela morreu. Jairo, ele de repente está lá uma mulher que para Jesus, porque essa mulher entra na história, porque ela estava há 12 anos sofrendo de hemorragia, já havia tentado de tudo para ser curada, gastado tudo que tinha com a medicina e não tinha tido solução até então, mas ela ouve falar de Jesus e ela pensa com ela mesma: se eu tão somente tocar nas orlas de suas vestes, no manto, eu serei curada. E lembra, queridos, que a multidão está oprimindo a Jesus. Então, para aquela mulher, entra na história com um desafio para ela também, porque certamente ela já vinha com um problema cultural, porque ela estava imunda dentro de um conceito religioso, de impureza, do que o Antigo Testamento dizia. Então ela tinha que romper também com esse conflito, ela tinha que romper com, quem sabe, a debilitação que ela estava por conta do problema da enfermidade. Mas a Bíblia diz que ela toca em Jesus e ela é instantaneamente curada. Mas Jesus para, e Jesus começa a olhar de um lado e de outro. Agora imagine a aflição de Jairo. Imagine se eu parasse aquele carro num semáforo. Ela ia pedir para passar o sinal vermelho. Não importa, sai da frente que eu tenho que chegar logo com meu filho. Imagine Jairo, com a mão suando, desespero, e passando, e coçando a cabeça: pelo amor de Deus, mas eu não posso, eu estou pedindo, é um favor, eu não posso mandar nele. E Jesus parece que calmamente: Deus amado, sereno, tranquilo, alguém me tocou. Aí Pedro, como assim alguém tocou, Senhor? A multidão te oprime, o Senhor está brincando com a gente? Alguém te tocou? Todo mundo está tocando. Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher, ouvindo isso, ela tem, com temor, ela fala: Senhor, foi eu. E ela conta a história, e Jairo ali, tenta imaginar a cena de Jairo. A gente vê isso, queridos, quando alguém aciona o resgate por conta de um acidente, cada segundo é um desespero, é uma eternidade. Para Jairo não era diferente. Conflitos externos, e que Deus vai nos provar, e que Deus vai nos testar, no sentido de vermos o quanto nós confiamos nele. Jesus está calmo, Jesus está sereno. É como o barco lá no mar açoitado, e Jesus dormindo, e os discípulos: Senhor, acorda, não te importa que pereçamos? E Jesus, quem sabe, acorda, tranquilo e sereno: até quando eu vou estar com essa geração? Mar, acalma-te, aquieta-te.
Ah, queridos, é Ele quem vem sereno, tranquilo, e põe a mão no seu coração e diz: acalma, meu filho, eu estou no controle da sua vida, acalma, vai dar tudo certo, eu tenho a hora certa para agir, tudo vai dar certo, meu filho. Aleluia. Você acha que o conflito externo acabou? Além da angústia do tempo, a Bíblia diz que a situação para Jairo piora no processo, não no resultado final. Por quê? Porque Deus está no controle. Diz a Bíblia que quando esta mulher se revela e Jesus então se volta para ela: minha filha, a tua fé te salvou, vai em paz, você está curada. Aí vem inclusive um sujeito que muitas vezes vem como um enviado do diabo para as nossas vidas, para nos atormentar, e começa a falar o quê? Aquilo que você não quer ouvir, aquilo que você não precisa ouvir, aquilo que você jamais almeja ouvir. Olha o que disseram para Jairo, angustiado pela situação da filha. O verso 35, estando ainda, no caso Jesus falando, chegaram alguns, quem que era? Do principal da sinagoga, e disseram: a tua filha está morta. Por que enfadas mais o mestre? Sabe que o que parece aqui? Que a preocupação não é com Jairo, parece que é com Jesus, no sentido: você está importunando, vai embora, vai enterrar sua filha, deixa, por que você está enfadando o mestre? Porque você está incomodando o mestre? Ela já morreu, o que você está fazendo aqui ainda? Queridos, vai ter momento que você vai ouvir esse tipo de coisa. Para você já deu, não dá mais, acabou, morreu, não adianta mais sonhar, não adianta mais orar, não adianta mais, não para com isso, abandona. Lembra o que diz a mulher de Jó? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Por que você ainda clama? Por que você ainda crê? Por que você ainda espera? Muitas vezes esses conflitos externos virão, queridos, virão, e o que mais importa é você continuar crendo no Senhor. E aí que vem um bálsamo da parte de Deus. O Senhor conhece o seu limite, viu? Deus não nos dá uma provação maior da qual nós podemos suportar, diz a palavra de Deus. Deus conhecia a angústia de Jairo, Deus conhecia o temor, a situação, o medo, a preocupação, e enquanto alguns vêm e dá palavra de medo, de derrota, de angústia, Jesus, diz o texto, Jesus tendo ouvido as palavras, Jesus ouviu o que disseram para Jairo. Jesus ouve o que dizem para você. O que disse Jesus? Novamente penso eu na minha mente aqui, montando aquele cenário: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Por que você vai ficar dando ouvido para vozes externas? Por que você vai ficar aceitando o problema de outros quando esse não é o seu? Por que você vai ficar aceitando e permitindo e fazendo com que problemas externos impeçam você de viver as bênçãos de Deus? Para de aceitar problemas dos outros que não condiz com a vitória que Deus tem para você. Para de ficar olhando para o erro dos outros, para as situações dos outros. Quando Pedro, inclusive, que há pouco tempo havia tido a revelação: tu és o Cristo, o Filho de Deus, Jesus fala: e convém que eu, Filho do Homem, vá para Jerusalém e seja preso, vai ser maltratado, será morto, mas vai ressuscitar. Pedro fala: não, Senhor. O que Jesus fala? Arreda-te de mim, Satanás, que não conhece os desígnios de Deus. Tem momento que a gente vai ter que ter essa atitude: eu não aceito essa palavra. Já imaginou se Jairo, ouvindo aquilo, ele já se esquivasse da multidão e fosse embora para casa? Mas Jesus o tomou: não tema, Jairo, crê somente, vamos continuar marchando, vamos continuar rumo à sua casa. O que é isso? Problemas externos. Você acha que acabou? Acabou não. Quando chega lá em casa, qual que é o cenário? O povo está chorando. Por quê? A menina morreu. Ela tinha 12 anos. Interessante, né? 12 anos a mulher sofrendo de hemorragia,
E a menina, com apenas 12 anos, acabou de perecer. Mas o Jesus que interrompeu o problema de 12 anos daquela mulher, era aquele que traria de volta à vida aquela criança de 12 anos para a glória do Senhor. Qual que é o problema externo? Ela está morta. E Jesus diz: não, ela não está morta, só está dormindo. O Senhor sempre vem para suavizar os nossos problemas. O diabo vem para intensificar. Jesus vem para suavizar. Você quer ver quem é bênção de Deus na sua vida? É quem vem para suavizar os problemas, para pacificar. Tem gente que só joga a lenha na fogueira. Tem gente que só é o caos, só quer ver o circo pegar fogo, só quer trazer problema. O que é de Deus, Ele vem para pacificar, Ele vem para acalmar, Ele vem para trazer paz, Ele vem para trazer esperança, Ele vem para ser bênção, Ele vem para somar, não para tirar, não para dividir. Ele vem para ser bênção. E aí, Jesus nos ensina algo muito importante acerca dos problemas externos. A Bíblia diz, queridos, se você manteve a sua Bíblia aberta, diante desse acontecimento, olha como que nós resolvemos os problemas externos. Diz-nos no verso 37, e não permitiu que ninguém seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Olha o problema externo. Porém, ele, tendo os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitado. Problema externo, você exclui, você tira, você ignora. Nós não podemos permitir que aqueles que não querem somar, que aqueles que não querem agregar, que aqueles que não têm como caminhar conosco dentro do propósito de Deus, da promessa de Deus, eles não vão remar conosco, eles vão remar contra. E há momentos, queridos, assim, diz-nos a Bíblia que Jesus mandou sair. Só fica aqui, quem que é o que mais importa? O pai e a mãe, e aqueles que com Jesus estavam, que estavam no mesmo propósito, na mesma visão. Problema externo, tira, fecha a porta, tranca, mas para o lado de fora. Não permita que a dúvida, não permita que a incredulidade, não permita que os problemas externos impere, reine, domine a sua vida, porque senão, irmãos, eles são como que sanguessuga, vai minando a sua força, vai sugando, tirando a sua fé, e você vai aceitando, mesmo que involuntariamente. Quando você se dá conta, você já morreu junto, você já pereceu junto. Mas a Bíblia diz que Jesus já se encarregou disso, colocou para fora, se dirigiu à menina e disse a ela: Talita cumi, menina, levanta-te. E a menina se levantou. A angústia deu lugar à total alegria. Jairo pôde se alegrar com sua esposa na presença de Deus. O final foi de vitória, mas acabaram trilhando o caminho necessário. Primeiramente, o conflito interno foi superado, os problemas pessoais, aquilo que por ele mesmo poderia impedir, não é os externos não que viriam, e de fato vieram, mas por ele mesmo, que poderia ele mesmo impedir as bênçãos de Deus, ele superou. Os problemas externos se levantaram, como se levantam mesmo, o diabo tenta todos os dias, mas eles também foram superados, e a vitória foi concretizada para a glória de Deus. As bênçãos de Deus para a sua vida provém dele, dependa dele, ore para ele, creia nele, e como Deus deu essa grande vitória para Jairo, Deus pode dar essa grande vitória para você também. Coloque-se em pé na presença de Deus. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Oh, bendito seja. O que mais importa, queridos, é contemplar o que Deus quer fazer.
O que mais importa é saber o que Deus tem para você e se agarrar nessas promessas. O que mais importa é ter os olhos voltados para o que Deus quer realizar e não para as palavras contrárias que muitas vezes estão gritando contra você. E que assim Deus promova uma grande vitória na sua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nós nos colocamos em oração na Tua presença. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra. Às vezes, ó Deus, os problemas externos nem precisam se levantar, porque nós mesmos nos matamos, nós mesmos nos enterramos, a gente mesmo acaba com os nossos sonhos, limitando quem Tu és, limitando o Teu poder. Então, Deus, em nome de Jesus, estenda a nossa visão para muito mais distante do terreno em que estamos. Faça-nos olhar muito além dos problemas que enfrentando, lembrando quem Tu és, quem o Senhor é. E diante deste rompimento, desta superação, em nome de Jesus, independente do problema externo que vai se levantar, das circunstâncias físicas ou espirituais que virão, nós, pela Tua graça, vamos superar, pelo Teu poder, pela autoridade que vem do Senhor sobre as nossas vidas. Ressuscita sonhos nesta noite, em nome de Jesus. Pai, cura, opera o milagre. O impossível é o Senhor quem faz, e nós estamos aqui como Jairo, meu Deus, superando a nós mesmos, superando a multidão, superando os problemas que vão aparecendo no meio do caminho, superando as palavras contrárias, superando os problemas externos, olhando para o Senhor, crendo, Deus, porque o Senhor é quem dá a palavra final, e que a palavra de hoje para a Tua igreja seja palavra de bênção, seja palavra de cura, seja palavra de vitória, de triunfo, de conquista para o Teu filho que busca o Senhor aqui nesta noite, para a família que ficou em casa, meu Deus, para a Tua igreja, para o Teu povo. Opera um grande milagre, as Tuas maravilhas, para a glória do Senhor, que todos possam romper e viver o sobrenatural do Senhor, as Tuas maravilhas, porque é o Senhor quem opera, é o Senhor quem age. Assim clamamos, assim oramos, descansando na Tua palavra para Jairo como para nós. Não temas, crê somente, assim cremos, e virá a vitória do Senhor sobre toda a Tua igreja, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, graças a Deus, graças a Deus. Quantos creem nesta palavra de Deus para a sua vida? Diga amém. Amém, irmãos, Deus seja louvado, graças a Deus. Pode ficar em pé, que o Espírito Santo fale muito mais ao seu coração, em nome de Jesus. Irmãos, nós teremos nosso trabalho final de semana, como eu disse, jejum sábado pela manhã aqui no templo, das 9 ao meio-dia, todos estão convidados. Esse final de semana, inclusive os jovens que fazem parte aqui das nossas orações, estarão participando do acampamento do Renova Jovem. Que Deus esteja abençoando os adolescentes, os jovens, em nome de Jesus. E domingo à noite, nosso próximo encontro aqui, para glorificar, buscar ao Senhor. Você que ainda não baixou o aplicativo da igreja, faça isso, não é? Faça uso desse recurso, e que seja a bênção para a sua vida, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Nós vamos orar. Nossa gratidão pela sua vida que está aqui. A mensagem está sendo gravada, depois nós vamos subir na nossa rede social, né? Seja o aplicativo mesmo, YouTube, Facebook, para que outros que não puderem estar conosco também sejam abençoados. Quando estiver lá, peço que você compartilhe, não é? Talvez você possa dizer para alguém: foi pregada uma palavra lá que eu creio que vai ser bênção para a sua vida. Vou passar o link para você, ouça a mensagem, faça isso, e que seja bênção para essa pessoa, que Deus possa trazer ao seu coração. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado, te louvamos por esta noite tão maravilhosa na Tua doce presença. Peço que
O Senhor continue conosco e fazendo com que venhamos romper, vivendo o que mais importa. Olhando para o Senhor, rompendo pessoalmente, de forma nos conflitos externos, como pregado, e assim venhamos viver no sobrenatural, sempre olhando para o Senhor, o autor e também o consumador da nossa fé. Conceda a todos um restante de dia, nas horas que temos e final de semana que chega, a tua bênção, pois eu sei que tudo vem de ti e é para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aplauda o nome de Jesus, irmãos, mais uma vez, porque Ele é digno e merecedor. Aleluia. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.